Saudações folclóricas, nós estamos iniciando nesta quinta-feira, né? Quinta-feira, mais um programa Fala com Você, né? Fala com Você do canal do Jornal dos Romeiros, no YouTube. Eu quero lembrá-lo sempre que o maior bem cultural de um país é a sua língua. E mais importante que saber é nunca perder a capacidade de aprender, segundo Paulo Freire, saudoso Paulo Freire. E o amor não tem cor. Bem, gente, hoje é muito importante porque a gente vai abordar um tema super importante, que é, diga-se de passagem, é para todo mundo, desde a criança até o adulto, até a pessoa de idade. Então, você que está aí do outro lado nos assistindo, preste atenção, porque você vai conhecer muita coisa boa hoje no tema que nós vamos abordar, que é a capoeira. E para a boa prosa, estaremos em companhia do mestre Márcio Rodrigues dos Santos, com pós-graduação de Arte e Cultura Afro-Brasileira, coordenador do projeto Capoeira Escola Baixada Santista, coordenador pedagógico das Vilas Criativas, Secretaria de Empreendedorismo, Economia Criativa e Turismo da cidade de Santos, e vamos abordar um tema tão relevante, seus projetos e os resultados já alcançados. Está aí, então, o tema, capoeira, muito legal, né? E eu quero, antes, lembrá-los que é importante a inscrição de vocês no canal do Jornal dos Romeiros no YouTube, certo? Compartilhe com seus grupos, amigos e familiares, dê também o seu joinha. Quanto mais espaço tivermos, mais oportunidade você vai ter, você que é o protagonista da cultura popular, vai ter com certeza absoluta. Bom, seja bem-vindo, mestre Márcio Santos, hein, cara? Que maravilha, hein? O cara mora lá em Santos, uma das cidades mais emblemáticas, mais importantes, não é só do Brasil, não, do mundo. Nossa cidade de Santos. Tudo bem, Márcio? Como é que está Santos? E você também? Bom, Vladimir, boa noite a todos e todas que estão nos assistindo. Muito obrigado pela oportunidade. Aqui é a cidade, né, onde viveu o maior atleta de todos os tempos, uma cidade emblemática, histórica, o José Bonifácio de Andrade Silva, Chaguinhas e tantas outras personalidades, como Quintino de Lacerda também. É o maior porto da América Latina, o maior jardim de praia. E é uma maravilha, né? Sempre aberto para receber todos vocês aí. Uma cidade realmente turística que tem muita qualidade de vida. Aí, eu quero já participar, mandar um abraço para Nancy Limão, Paranauê, Paraná. Maria Lúcia na espera, Rúbia Lócio. Ô, Rúbia, boa noite, viva as culturas populares, viva Paulo Freire. Um grande abraço, Rúbia. De Santana, Santos, né? Tá aí, ó. Salve, Vladimir, salve, mestre Márcio. Não sei, irmão, estamos na estrada, Janaína dirigindo. Manda beijos. Legal. Bom, vamos começar a nossa prosa, uma prosa que vai ser bem proseada, como diz o outro, né? A gente fala de Ribeirão de São Paulo, vamos falar de coisas boas, que é a capoeira. Mestre Márcio, vamos falar um pouquinho de você, né? Eu sei que você é natural de Santos. Eu queria que você falasse um pouquinho, se apresenta um pouquinho para o público. Muita gente não conhece ainda o mestre Márcio, né, de Santos, mas vai passar a conhecer agora esse que é uma pessoa importante dentro desse contexto da cultura popular, que, na verdade, a capoeira faz parte. A palavra é sua, Márcio. Eu nasci em 1978, filho da dona Dalva e do senhor Benedito, já em memória. Meu pai era estudador, minha mãe foi funcionária pública, e a gente vivia na Bacia do Macuco, um bairro mais periférico, e tive a oportunidade muito de brincar na rua, de jogar bola, de fazer várias atividades, e eu me dei muito bem no futebol de salão. Aí, em um determinado momento, eu me machuquei, uma lesão muito séria no tornozelo, e acabei ficando mais ou menos 6 a 9 meses fora. E quando eu voltei, não estava no mesmo ritmo. E foi aí que eu conheci a capoeira. Santos tinha um projeto chamado Capoeira nas Escolas. Na época, o prefeito era Thelma de Souza, a secretária de Educação, Maria Lúcia Franco, de memória também. E eu conheci a capoeira num contraturno, tinha uma vez por semana, gostei. Aí fui procurar em academia. E dali para frente, eu percebi que a capoeira poderia ser uma ferramenta de cidadania. Então, ela desenvolvia muito
condicionamento físico para quem tinha aptidão física, mas ela não era inclusiva. E aí foi a ideia de eu entrar na Faculdade de Educação Física de Santos, FEFES, para poder estudar e melhorar a metodologia que a capoeira tinha. Então eu quis, Vladimir e amigos e amigas, reunir todo o saber popular da rica cultura ancestral que a capoeira tem com o saber acadêmico. E isso deu muito certo, porque logo que eu entrei na faculdade, a gente criou um projeto chamado Projeto Capoeira Escola, e uma metodologia que a gente foi desenvolvendo e até hoje a gente vai melhorando, que chama Capoeira para Todos. E lá, então, a gente começou a melhorar o ensino e oferecer para vários segmentos da sociedade. Márcio, se você puder tirar, o som está muito baixo, não, talvez melhore. Eu acho que vai melhorar. Ana Rosa Fonseca, boa noite a todos, boa noite, Vladimir e Ana Maria, sou fã de vocês, obrigado, parabéns. Bom, eu queria só lembrar o seguinte, que a roda de capoeira foi registrada como bem cultural do IPHAN no ano de 2008, como base em inventário realizado nos estados da Bahia, Pernambuco, Rio de Janeiro. Em novembro de 2014, recebeu o título de Patrimônio Cultural e Material da Humanidade pela Unesco. Veja a importância da capoeira. Márcio, eu queria que você falasse, você falou aí de alguns projetos, mas eu queria que você falasse, você já falou, não deu para entender muito, porque estava muito baixo o som. O Mestre Sombra tem alguma coisa a ver com o teu trabalho inicial ou não? Na verdade, ele é o precursor da capoeira aqui na Baixada Santista. Tá. E ele criou a Associação de Capoeira Senzala em 2 de junho de 1975, ele fundou, mas já tinha um trabalho em Vicente Carvalho, no Guarujá, e ele formou um mestre chamado Fábio Parada, mestre Parada, que é o meu mestre. Então, na verdade, o Mestre Sombra é meu avô na capoeira. Oh, legal. Bom, falando em capoeira e mestre, você vai falar um pouquinho sobre a participação do Chaguinhas. Eu queria chamar o vídeo do Di Santana, que você bem conhece, né? Que é um grande cara também. Aliás, é um grande parceiro aqui do programa Falar com Você, desde o início, praticamente, há 3 anos, quando nós iniciamos essa caminhada com o Falar com Você da cultura popular. Maria, está na ponta da linha aí o Di Santana, para que ele possa também participar. Vamos nessa. Ô, Vladimir, esse programa sempre traz coisas importantes, né? Falar com você é trazer toda a cultura do Brasil, né, para dentro desse veículo maravilhoso, né, que você construiu junto com a Ana Maria. E hoje, né, é uma satisfação imensa participar do seu programa para perguntar para o mestre, né? Teria tantas coisas, o meu mestre de capoeira, o mestre Márcio daqui de Santos, teria muita coisa para perguntar para ele, mas eu queria que ele falasse um pouco de como é que foi essa parceria com a causa do Chaguinhas aqui em Santos, quais as atividades que ele tem participado ativamente com o seu grupo Capoeira Escola, Capoeira para Todos, aqui na cidade de Santos, referente ao resgate dessa memória do herói Chaguinhas, o herói da brasilidade. Muito obrigado, um grande abraço a vocês. Tá aí a pergunta, né? Você participou do Chaguinhas. Aliás, nós fizemos um programa sobre o Chaguinhas recentemente, foi sensacional, deu recorde de público, o pessoal ficou assim, muito entusiasmado de conhecer a história, né, desse líder, que foi líder, o Chaguinhas. Eu queria que você falasse, então, da sua participação com relação ao Chaguinhas. Ô, Vladimir, parabéns pela tua iniciativa de contribuir, né, nesses processos tão importantes para a nossa memória. O Chaguinhas é uma história riquíssima que o nosso querido amigo Di Santana vem buscando o que é de merecimento por esse grande herói brasileiro, e a gente teve o privilégio de aprender, né, com Di Santana, com o Griot Josmar, entre outros, essa história fantástica. A gente vem colaborando. No primeiro ano aqui em Santos, a gente abriu a parceria dentro do Festival de Capoeira de Santos. Santos tem um festival de capoeira que a gente coordena todo ano, entra na lei orgânica do município, no calendário municipal, e a gente abriu com a temática do Chaguinhas. Então a gente fez
uma caminhada histórica, junto com a turismóloga Augusta, em alguns trechos. Eu ia empunhando o berimbau, tocando, fazendo algumas cantigas que faziam a memória, né, da cultura afrodescendente. O Di também fazia algumas intervenções contando primorosamente a história. E nesse sábado agora a gente vai estar no centro de São Paulo acompanhando a caminhada de lá, né? Então é só realmente agradecer a oportunidade desse grande professor que é o Di Santana de nos incluir nessas festividades. Muito legal. Nós estamos conversando com o mestre Márcio, né, de capoeira. Bom, o Márcio, eu queria que você falasse, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre esse projeto Capoeira Escola, que você realmente é o idealizador aí em Santos, que é um baita projeto que eu sei. Mas eu queria que você falasse um pouquinho de alguns benefícios da capoeira para as pessoas que praticam, né? Um dos que você pode, claro, você vai falar de alguns, mas as pessoas perguntam, a capoeira ajuda a liberar o estresse? Eu queria que você falasse um pouquinho de alguns benefícios, no seu entender, para as pessoas que estão assistindo. Por exemplo, você que está assistindo em casa, você sabia que a capoeira realmente ela tem inúmeros benefícios para a sua vida mais saudável? Por favor, eu queria que você falasse um pouquinho sobre alguns desses benefícios. Muito bem. A capoeira, ela pode contribuir desde as crianças de educação infantil. Você vai saber bem, né, que a gente teve a oportunidade de brincar na rua. Só que as crianças não tiveram essa felicidade. E a gente aproveita a capoeira para melhorar a vivência motora dessas crianças. Então, a capoeira vai desenvolver o esquema corporal, noções de força, equilíbrio, flexibilidade, mobilidade, agilidade, coordenação motora. Isso, para a criança de educação infantil, é fundamental para ela crescer harmoniosamente, assim como o ensino fundamental. O ensino fundamental, ela ajuda muito também na interdisciplinaridade. E nessa interdisciplinaridade a gente revoga as ciências sociais, com a história e geografia, que a capoeira ajuda, tanto no Brasil quanto na África, quanto também as ciências biológicas, que a gente trabalha com todos os movimentos do corpo, tanto o sistema aeróbio quanto o anaeróbio. E acho que a capoeira ela contribui nesses quesitos para a criança. Para o jovem e adolescente, ela pode virar uma oportunidade de trabalho, né, profissionalização, ou até mesmo criação de artesãos, porque a gente cria nossos próprios instrumentos musicais. E hoje a capoeira é desenvolvida em mais de 150 países, então a gente pode exportar capoeiristas, né, tanto para as escolas quanto para lugares indefinidos. Já para o idoso, a gente ganha uma expectativa de vida, ganha também uma melhoria no seu equilíbrio, na força. Os idosos sofrem muito de quedas, né? E o Sistema Único de Saúde gasta bilhões com o idoso no pré-operatório, no pós, e de repente tem uma possibilidade de você fazer um trabalho adaptado para melhorar tudo isso. Mas eu vejo hoje que a menina dos olhos da capoeira são as pessoas com deficiência. A gente criando esse método chamado Capoeira para Todos, a gente percebeu que tantas crianças e jovens e adultos com deficiência intelectual, visual, auditiva, motora, múltipla, vem desenvolvendo a reorganização neurológica, melhorando sua autoestima e sendo incluso na sociedade, né? Uma sociedade que muitas vezes menospreza, marginaliza, assim como a capoeira já foi marginalizada, hoje ela pode ser uma ferramenta de cidadania, Vladimir. Legal. E tem esse lado também, ela desestimula a timidez, né? Porque as pessoas, porque a gente sabe perfeitamente que principalmente os jovens, né? Nessa idade da puberdade aí, se torna muito tímido, e esse é um problema muito sério, né? E praticando a capoeira, não é isso mesmo, Márcio? É verdade. Eu tenho um estudo, Vladimir, em cima de umas inteligências múltiplas psicomotoras que foram desvendadas pelo neurocientista Harvard Gardner. Gardner ele descobriu que a pessoa não é só inteligente quem tira boas notas. Há 11 tipos de inteligências múltiplas, entre elas a inteligência corporal, espacial, e duas delas são a inteligência intrapessoal e interpessoal,
que alguns estudiosos vão denominar como inteligência emocional. Mas a inteligência intrapessoal e interpessoal, ela é mais voltada assim, quem tem inteligência intrapessoal, o nome está falando, né, intrapessoal, de dentro da pessoa. Então é a vergonha, o medo, a insegurança, ou a valentia, a coragem, né, controlar as emoções. E a capoeira, quando você vai entrar na roda de capoeira, tem todo um ritual, uma tradição, você tem que saber seguir, aprender, mas na hora de entrar na roda, você é o centro das atenções. Então isso para criança, até mesmo para adulto, isso é um treinamento para ele poder ter uma interlocução com vários segmentos, para apresentar um trabalho, para apresentar um TCC. Quando você aprende a tocar e cantar na roda, é a mesma coisa, você vira o centro das atenções. Então, com certeza, você vai tirando a timidez e vai dando uma autoestima necessária para o desenvolvimento de cada indivíduo. É porque ela é uma dança, na verdade, também, né? Dança, e você tem aliado a dança à música, né? Então a pessoa se descontrai, né? É uma forma de descontração. Olha aí que foto impressionante. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa foto. Daqui a pouco a gente vai falar, eu queria que você emendar com o projeto Capoeira Escola. Eu queria que você falasse desse projeto Capoeira Escola, que me parece muito importante. Mas antes eu queria mandar um abraço para a Conceição Golobovante. Oi, boa noite. Que bom ver o mestre Márcio por aqui. O projeto Capoeira para Todos é um dos melhores projetos de inclusão social de Santos. E daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, também tem uma pergunta sobre isso. A Vanusa Caimbé, Vanusa, grande abraço. A Vanusa foi a primeira indígena a tomar vacina no Brasil. Ela foi entrevistada aqui 2 vezes, participou do Falar com Você. Lúcia Miseroc. A Lúcia Miseroc, para quem não conhece, é a coordenadora de um grande projeto na Freguesia do Ó, né? A festa do Divino da Freguesia do Ó, que existe há mais de 200 anos. Marisa Santana, um grande abraço. Marisa, obrigado pela sua participação. Bom, tá aí então. Eu queria que você falasse desse projeto Capoeira Escola e a importância dele, sobretudo para as crianças. Muito bom, Vladimir. Essa foto ela se remete a uma apresentação uma escola chamada Verde que te quero verde, ali no Itararé, em São Vicente. Em 2000, no ano 2000, a gente conseguiu inserir dentro da grade curricular do ensino fundamental 2, dos anos finais do ensino fundamental, a capoeira. Então, a capoeira tem que ser totalmente interdisciplinar. E nesse momento eu estava falando de uma aula de capoeira sobre ética e inclusão. Então eu levei um dos alunos que a gente tem um atendimento. O nome desse aluno que está na cadeira de rodas é Cláudio Valério Ferreira Júnior, o famoso Claudinho. Claudinho, eu gostaria de colocar para todos os nossos amigos e amigas que estão assistindo, em nenhum momento isso é uma exposição pejorativa, e sim a demonstração da potencialidade que cada ser humano pode desenvolver. Claudinho, ele tem uma triplegia, ou seja, são 3 membros comprometidos que se desenvolvem com deficiência física, através de uma paralisia cerebral. Essa condição foi tão drástica na vida dele que ele perdeu 50% da visão e também possui deficiência intelectual. Então é um indivíduo que a gente classifica na etiologia como deficiência múltipla. E esse camarada chegou para mim um dia e a gente começou a trocar informação e eu comecei a querer atendê-lo. E criei um método para ele jogar capoeira com uma mão só, porque os outros 3 membros tinham atrofia ou pouca mobilidade. E ele é realmente um exemplo para todos nós, porque ele aprendeu a subir escada com uma mão só. Ele senta na escada, Vladimir, com a mão boa, ele puxa as 2 pernas e aí vai subindo com a força do braço que ele tem forte, se desenvolvendo. Então é maravilhoso, né? O que a capoeira pode produzir no cotidiano das pessoas. E aí a gente começou a desenvolver também nessas escolas. O projeto em si, Vladimir, ele pode oferecer tanto nas atividades extracurriculares, a criança fica depois do horário, ou no contraturno, ou ela pode fazer parte da grade da escola. Existem duas legislações, que uma é atualizada da outra, a 10.639 e 11.645, que é a obrigatoriedade do ensino afro e indígena nas escolas. Esse conteúdo é obrigatório. E só que essa lei, infelizmente, muita gente não cumpre. Ou cumpre, como a gente diz no dito popular, para inglês ver.
colocado um pouquinho do conteúdo, muitas vezes eurocentrado, na visão do europeu, falando do africano, falando da cultura popular brasileira, e não é uma visão afro-brasileira que a gente tem que oferecer. E aí a gente conseguiu, com um método que, mais uma vez, não é uma capoeira pura, capoeira para academia é uma, capoeira para escola. A gente tem que entender que não são crianças capoeiristas, e sim são crianças que podem, através da capoeira, melhorar seu desenvolvimento intelectual, corporal e principalmente o desenvolvimento do caráter. Porque por meio dessa atividade, ela nasce como uma arte marcial brasileira, na época do Brasil colonial, como uma luta de libertação, se transforma em manifestação cultural popular com a introdução dos instrumentos após a abolição da escravatura, proclamação da República e, na sequência, a criação do Código Penal, então, 1888, 89, 1890, e depois, na década de 30, ela vira esporte através dos mestres Bimba e Pastinha em Salvador, na Bahia. E hoje eu vejo a capoeira não só como luta, como dança, como esporte, mas como uma verdadeira ferramenta de cidadania, que você pode dar qualidade de vida e inclusão para vários segmentos. Essa é a nossa proposta, de inserir todos os segmentos com vários tipos de benefícios e objetivos para a sociedade. Olha, você me falou da lei, só confirmando, a lei 10.639, é isso mesmo? E a 11.645, é isso? Perfeito. São leis federais, né? Leis federais, não é? Para introduzir a capoeira na escola, não é? Então, seria uma grade curricular, seria esses modos de movimento, musicalidade e natureza, é mais ou menos por aí? E que a capoeira preenche todos esses requisitos, seria mais ou menos isso? Então, na verdade, essa é uma legislação que fala sobre a inserção da cultura afro-brasileira. Tá. Eu entendo que a criança, Vladimir, ela hoje fica sentada aproximadamente 4 horas por dia, sentada na sala de aula. O método de ensino, tirando alguns grandes mestres que conseguem improvisar e trabalhar a criatividade, seja em artes, ciências, história, matemática, a gente sabe que tem professores que saem da zona de conforto, mas a maioria, infelizmente, os colegas, eles sentam, explicam e a criança fica sentada. Eu entendi que a capoeira, dentro da escola, poderia entrar via essa legislação, que é obrigatório ensinar a cultura africana, de uma maneira sinestésica. A gente sabe que o ser humano ele tem um aproveitamento de aprendizagem ou auditivo, ou visual, ou sinestésico. Ainda mais hoje, numa era da inclusão, você vai concordar comigo, meu amigo, que assim eu já o considero, transtorno espectro autista, transtorno de déficit de atenção, hiper e hipoatividade. Essas crianças não conseguem ficar paradas. E, de repente, eu levando a capoeira para a escola, eu vou ensinar um pouco da história do Brasil, a história da África, eu posso ensinar educação artística confeccionando os instrumentos, eu posso ensinar ciências biológicas, porque eu vou falar de cada movimento corporal, cada músculo, cada articulação, e aí eu posso desenvolver várias sinapses cerebrais na quadra, ou no pátio, em vez de ficar enclausurado, preso na sala de aula. Você vê, faz a conta, 4 horas por dia, multiplica por 5, de segunda a sexta, são 20 horas por semana, multiplica por um mês, dá quase 100 horas sentados. Eles precisam de mais atividade corporal, e a capoeira é uma possibilidade real disso acontecer, meu amigo. E tem uma coisa, né, importante também, né, Márcio? Você acaba acarretando o sedentarismo, né, para a criança, né? Porque fica sentado, né? O sedentarismo que faz mal para a saúde. Ao invés de agilizar um processo melhor, né, para que a pessoa possa realmente se movimentar, colocar em prática aquilo que ela precisa colocar, é o sedentarismo, que é uma coisa nociva para a saúde, sobretudo também para a criança. Não é só para o idoso, é para a criança também. Ela acaba ficando, como você falou, sentada e o professor fala lá meia dúzia de palavrinhas, não tem interação nenhuma, e aí acontece isso. Deixa eu te perguntar, isso é a lei federal. A Secretaria do Estado da Cultura, aqui de São Paulo, qual é a posição da Secretaria de Estado da Cultura? Para os órgãos, para as escolas públicas, primeiramente escolas públicas do Estado, depois a gente vai falar de prefeitura, vamos falar até da Prefeitura de Santos. Você tem alguma... Como é que está a Secretaria de Estado da Cultura aqui em São Paulo?
É colocado em prática isso pela Secretaria de Estado da Cultura ou não? Como é que é isso hoje? Então, ainda não. Não. Em nenhum município que eu conheça aqui do estado de São Paulo. Acredito que tem um mestre em São Paulo que está tentando romper essas barreiras, que é o mestre Valdenor, ele inclusive é presidente da Federação Paulista de Capoeira. Mas eu acredito que, na minha modesta opinião, para você levar um capoeirista para dentro da escola, ele não basta ser um ótimo capoeirista, saber um salto mortal, tocar, cantar tudo. Ele precisa ser um educador. E esse educador, ele precisa ter uma formação, Vladimir, pedagógica, compreender que tem que ser uma capoeira para a escola e não uma capoeira para a academia. Talvez essa falta de sensibilidade dos capoeiristas e dos mestres mais antigos, que, olha, eu só tenho que agradecer os mestres por eles serem precursores dessa cultura tão importante, mas a gente precisa evoluir, a gente precisa se educar para poder oferecer um trabalho de qualidade. Então, até agora, a gente não tem nenhuma posição de inserção da capoeira, a não ser de projetos assim pontuais, que nem eu faço aqui em Santos, em algumas escolas, aí algum mestre consegue em alguma cidade também, mas é como você falou, tem que partir do Estado. Você foi muito feliz na sua fala. Tem que partir do Estado. Do Estado, aí as cidades acompanham esse regimento. Mas, infelizmente, meu amigo, é uma luta árdua. Eu escrevi a minha dissertação de mestrado, eu tenho mestrado em educação. Minha tese foi a seguinte: a importância da capoeira como desenvolvimento interdisciplinar nos anos iniciais de ensino fundamental. Aí, Vladimir, eu avaliei 150 crianças, amigo. 150 crianças tiveram 2 anos de capoeira comigo na grade, dos 4º e 5º anos do ensino fundamental. Aí a gente mediu, primeiro, o que você falou aí, desenvolvimento intrapessoal, ficaram mais desinibidos, e eu medi a avaliação escolar, a escolaridade. Cara, eles melhoraram o desenvolvimento de ciências sociais, de educação artística, de educação física e de língua portuguesa. Porque na capoeira a gente canta muito, os dialetos, muitas vezes, iorubá, algumas palavras vêm também do tupi-guarani, isso aumentou pra caramba. E como você falou, de uma maneira lúdica. A gente criou uma brincadeira junto com o mestre Gladson, que é um grande mestre aí da USP, ele há 50 anos levou a capoeira para a USP, até hoje na USP, e a gente criou um pega-pega da capoeira para a criança brincar. Quem está fugindo são os escravizados. Quem está tentando capturar são os capitães do mar. E aí, meu amigo, quem for pego, fica parado numa esquiva. Para salvar o amiguinho, tem que fazer uma pernada por cima. Então, olha que interessante. Num pega-pega tão simples, tão chulo, você está ensinando a história, você fala da escravidão, você fala o que era um capitão do mato, da liberdade, de valor humano, você está ensinando a corporeidade, que um amigo tem que chutar por cima e não tem que chutar o outro. Você está trabalhando velocidade e reação, ação e reação, que aí vem de Isaac Newton, uma lei de Newton, é maravilhoso. Se eu ficar falando aqui, está viajando. Então, mas aí é aquilo que você acabou de falar, é a formação, né, educacional e cultural de quem... O educador tem que ter essa formação. Se não tem essa formação, como é que ele vai passar para os alunos isso? E essa visão, né? Porque quando você tem essa formação, você tem uma visão muito maior. O universo seu é maior, né? Essa que é a realidade, né? E você pode passar isso para a criança. Bom, a Marisa Santana dizendo parabéns, mestre Márcio, pelo seu trabalho inclusivo. O Di Santana, mestre Márcio, tem uma rede de educadores, que nós já vamos falar sobre isso, aqui na Baixada, que atende nas escolas, instituições com pessoas com deficiência e comunidades em regiões de exclusão social. Suênia Miranda, boa noite. Tem aqui um recado também. Walter Menezes, parabéns, Márcio. Célia Celinha, faço parte do projeto Capoeira. Olha que legal, escola de 12 anos. Na minha visão, serve como extraordinária fisioterapia. Mas, com certeza absoluta. Marcos Capoeira, parabéns, pai. Ai, boa noite. Legal. Bom,
Você sabe de uma coisa? A gente está falando de um projeto, esse projeto que poderia ser introduzido nas escolas. Eu tenho visto debate em São Paulo de diversos candidatos. Ninguém deles abordou nada sobre isso. É estranho, é de se estranhar. Será que aqueles que ficam na retaguarda de cada candidato não sabem da importância da capoeira? Será que não poderiam colocar isso no debate para discutir? Olha, vamos introduzir na escola, vamos exigir da Secretaria de Educação que se coloque isso nas escolas públicas, né? Mas ninguém falou sobre isso. Agora, pancada, cabeçada, outras coisas mais acontecem. Xingamento acontece, baixaria acontece toda hora, né? Mas isso aí é em São Paulo, outra história. Mas é apenas uma observação aqui do programa Falar com Você. Tem uma pergunta do Josmar, né, que eu queria que a Ana Maria colocasse aí, para que o mestre Márcio pudesse falar sobre aquilo que o Josmar Tadeu vai estar perguntando. Vamos nessa, Ana Maria, com a pergunta do Josmar Tadeu? Fala com você, e fico muito feliz em saber que o Márcio vai ser o entrevistado da noite. A capoeira, na sua plenitude, envolve espiritualidade, principalmente quando tem alunos com deficiência na roda. Axé! Obrigado, Josmar. Um abraço. Tá aí, Márcio. Falava com você. Isso aí é um grande griot, também faz parte do Comitê Chaguinhas. Olha que pergunta maravilhosa, né? A gente sabe que o Estado deve ser sempre permanecer laico, né? E a gente hoje, como atua em escolas, a gente tem que tomar muito cuidado. A capoeira, infelizmente, ela sofre de um processo de marginalização, em primeiro lugar, étnico-religioso, né? Racial, porque descende da cultura africana, afro-brasileira. Étnico-religioso, porque muitos identificam a capoeira como um integrante da religião de matriz africana, e não seria nenhum demérito se ela realmente pertencesse, pelo contrário, a religião de matriz africana é tão bela quanto as outras religiões, tem fundamento, a mitologia africana é tão linda como a mitologia grega, mas hoje a gente tem que entender que a capoeira, ela é para todos, inclusive para pessoas que são ateus. Então é a ideia de beneficiar a todos. Mas falando desse sincretismo que o Josmar quis dizer em relação à capoeira, incluindo as pessoas com deficiência, olha que interessante. No estudo que a gente tem, principalmente citando Romeu Sassaki e Maria Tereza Mantuan, que são as referências máximas do Brasil no quesito da inclusão das pessoas com desenvolvimento, com deficiência, eles contam que essas pessoas, infelizmente, sofreram do processo de exclusão, eram sacrificados nas grandes civilizações antigas, depois houve o processo de segregação, integração, e hoje a gente vive o processo de inclusão, que é irreversível, ainda bem. Então, essa mácula que eles carregam, né, da exclusão, da marginalidade, é também a mácula que o africano carrega, também de uma marginalização, uma falta de respeito e de uma inclusão em geral que a gente tem recebido. Então, essa energia que a gente acumula de vontade de ser livre, de vontade de igualdade, ela não deixa de estar em alguns trechos da Bíblia, do Evangelho, do Alcorão, das cantigas que a gente faz na Umbanda, no Candomblé, dos ensinamentos dos grandes líderes espirituais. Então, a capoeira, por fazer o bem ao próximo, por ser uma ferramenta, ela acaba sendo também esse princípio de religiosidade, porque eu penso no próximo. Hoje eu não jogo capoeira contra ninguém, eu jogo com, por mais que possa ser uma luta em alguns momentos, um combate, não é meu inimigo, é meu amigo que está jogando comigo, me causando perigo, me estimulando para eu ser um cara mais astuto, talvez. Mas hoje eu entendo esse sentimento de valores humanos intrinsecamente no processo inclusivo da capoeira. Então, né, Márcio, o que você falou também é importante isso, porque você vê, né, uma das coisas importantes da capoeira, ela evidencia o valor da defesa e não do ataque, né?
Isso já é uma prova simples, porque o amor, aquela história, né? O ódio está aí, mas para que o ódio, se você pode conjugar o amor, né? E a capoeira tem isso daí, a defesa, não o ataque. Então não é atacar, é se defender. É muito diferente, né? Entre defesa e ataque são duas coisas distintas. E ela estimula, na verdade, o respeito ao próximo, né? Quando você fala em respeito ao próximo, na verdade é o amor, né? Que se está cultuando. Então é importante que se registre também isso, né? Bom, nós estamos conversando com o mestre Márcio de Santos, né? Que é pós-graduado, né? De arte, cultura, tanta coisa. Bom, tem aí também um vídeo, mas eu queria que você falasse um pouquinho dessa rede de educadores que você projetou aí em Santos, né, que você coordena aí na cidade de Santos. Vamos falar um pouquinho, já que Santos também está dando esse exemplo também. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa rede de educadores, como é que funciona isso na prática, Márcio? Ok. Eu entendi que o projeto Capoeira Escola começou a crescer muito e eu não daria conta de ministrar aula sozinho. Então, eu comecei, né, dentro da academia, a formar professores, mas com uma condição. Olha, você quer se formar professor de capoeira? Então, você vai estudar também. Então, vai estudar educação física, que talvez a parte pedagógica, junto com a psicologia do esporte, e a corporeidade, a anatomia, a fisiologia, a prática de ensino, vai te ajudar a ser um melhor educador. Então, esse exemplo foi o meu mestre que me deu. Ele me cobrava para eu estudar muito. Quer pegar o cordão de professor? Vai estudar. Quer pegar cordão de contramestre? Faz uma pós-graduação. Quer virar mestre? Não adianta virar mestre só de capoeira. Tem que virar mestre de educação. E a gente foi seguindo e eu passei isso para os meus discípulos. Então, hoje eu tenho 10 educadores, todos formados ou formandos em educação física, que ministram aulas com a minha anuência, com a minha coordenação, com treinos semanais, todos têm que treinar, e todos têm que fazer uma reunião individual comigo de 15 em 15 dias, e de maneira bimestral eles se reúnem comigo para tratar o bimestre que acabou, que vai começar, fora as capacitações que são obrigatórias semestralmente. Então, tem vários assuntos que a gente trata, e eles recebem todas essas orientações. E hoje, meu amigo Vladimir, nós estamos em mais de 30 instituições aqui na Baixada Santista. São escolas de educação infantil, privada, escolas de educação, ensino fundamental, pública e privada, organizações não governamentais, instituições que tratam pessoas com deficiência, ou crianças em estado de vulnerabilidade social, idosos com deficiência, inclusive, e academias, e hoje a gente está em 2 universidades, oferecendo a capoeira, tanto como extensão comunitária para a comunidade, aí a universidade tem pesquisa e extensão em cima disso, e a capoeira também faz parte do conteúdo do componente curricular de teorias e práticas pedagógicas das lutas. Então, todos os meus alunos universitários também têm aula de capoeira comigo. Legal, hein? Puxa vida, hein? Isso, o Santos praticamente não sei se é a única cidade que faz isso, mas é uma referência, né? Santos passa a ser uma referência desse trabalho que você coordena em Santos, que é uma maravilha. Bom, eu quero lembrá-los ainda que é importante a sua inscrição no canal do Jornal dos Romeiros no YouTube, compartilhar com seus grupos, amigos, familiares, dê o seu joinha. Quanto mais espaço, mais inscrição, é importante para todos nós, né, que cultuamos a cultura popular, a nossa cultura tradicional. Certo? Bom, tem aí também a Cris Menberg, benzedeira. Um abraço para a Cris, parabéns pelo seu trabalho também, tá? Logo vamos conversar sobre isso, logo vai estar por aqui também, participando do Fala Com Você. Bom, Maria, tem um vídeo aí legal também, lá do Valdinei, que é instrutor lá da USP Leste, lá de São Paulo. Ele também participa do programa de hoje, do Fala Com Você, nessa presença do mestre Márcio Rodrigues dos Santos, mestre de capoeira da cidade de Santos. Baita trabalho, diga-se de passagem. Vamos nessa, Ana Maria? Boa tarde, mestre Márcio, boa noite, né? Bom dia, não sei com que hora que está sendo falado isso, mas meu nome é Valdinei, sou aluno do mestre Plínio aqui de São Paulo, né? Sou praticante da capoeira Angola e também ministro visvências de capoeira Angola aqui na USP Leste, na zona leste de São Paulo.
E a minha pergunta, né, é sobre o repertório, né, porque a gente vive dentro da capoeira, preparando um repertório, né, aprendendo um repertório dos movimentos todos, tanto de defesa, de deslocamento, de ataque. E eu gostaria de saber como que foi essa criação, ou pelo menos de onde você aprendeu o repertório que você passa para os seus alunos, né, com deficiência física. Obrigado e bom programa. Boa tarde. Tá aí uma outra pergunta. A palavra é do mestre Márcio. Vamos lá, mestre. Acho que legal conhecer um colega aí, que Deus ilumine e dê muita energia para ele continuar levando também a capoeira aí nas regiões que ele atua. Bom, na verdade eu não me inspirei em ninguém, eu precisei eu mesmo criar essa possibilidade. Que aqui na nossa região até existiam alguns trabalhos, um deles era do mestre Sombrinha, lá no Guarujá, mas era um trabalho, claro, muito feito com muito amor, só que não tinha um embasamento científico, ou seja, vou dar um exemplo. Digamos, jovens, adolescentes ou adultos, indivíduos em geral com síndrome de Down. Não basta só a boa vontade do educador, Vladimir. A pessoa precisa conhecer a fisiologia de cada síndrome congênita. Por exemplo, na síndrome de Down, todos os indivíduos têm hipotonia. O que é hipotonia? Pouco tônus muscular. Então a capoeira até ajuda a fortalecer. Muitos desses indivíduos vão ter um espaçamento na articulação atlanto-axial. Para quem não identifica, é a cervical, do pescoço. Eles têm umas vértebras mais espaçadas que a outra. Então é muito perigoso fazer cambalhota, rolamento. Então você precisa fortalecer ainda essa cadeia dos deltoides, esternocleidomastoides, esses músculos que ficam nessa região. E é a mesma coisa na deficiência física que o colega perguntou. Por exemplo, paralisia cerebral. Eu tenho paralisia cerebral espástica, que são movimentos de alguns espasmos. Eu tenho ataxia, que é a contração muscular sem parar. Eu tenho a isocinética, que é o pessoal que desequilibra muito. Então, eu tenho que adaptar para cada situação. Isso eu faço uma anamnese com a família, conheço cada pessoa. Por exemplo, no transtorno espectro autista, o cérebro do autista é diferente do nosso. Eles têm uma hipersensibilidade, eu vou saber qual que é. Alguns são auditivas, ruído, então muitos vão usar o protetor auricular na minha aula. Outros, às vezes, têm visual. Às vezes eu dou aula no ginásio, o refletor é muito forte. Então o cara vai de boné. Outros não gostam de tato, de abraço, então eu dou aula mais explicando. Alguns não têm oralidade, então eu vou tentando me aproximar. E muitos têm o que a gente chama de hiperfoco. Eles gostam do super-herói ou do objeto, e eu uso isso na aula. Na deficiência física, por exemplo, a pessoa não tem movimentação nos membros inferiores, eu reproduzo os movimentos de perna com os braços. Então, por exemplo, uma pernada de frente, que seria a benção, eu faço com a mão. Aqueles movimentos giratórios, com um lado, com o outro, eu vou criando e adaptando. E a pessoa, ela não precisa ficar só na cadeira de rodas. Ela pode ir para o solo, explorar a corporeidade no chão. Se tiver um chão, né, insípido, tudo direitinho, dá para a gente criar muita coisa em cima de cada tipo de lesão. Tem duas perguntas que eu quero te fazer antes do encerramento do programa. Qual que é a reação dessas crianças, de imediato, assim, quando elas chegam para poder fazer esse trabalho, e dos adultos? Porque o adulto, geralmente, vou fazer capoeira com a minha idade, será que dá para fazer capoeira? Qual que é a reação inicial das crianças que têm esse tipo de deficiência e dos adultos? Dos adultos que eu quero dizer, os idosos. Então, a maioria, quase unânime, o primeiro momento na capoeira é desconfiança. Por quê? Porque ela é rotulada. Ela é rotulada da seguinte maneira. Ou tem aquele preconceito que eu já contei agora há pouco, étnico-racial, social, as pessoas acham que a capoeira é só para pessoas também em situação de vulnerabilidade, e na verdade pode ser para todos. É um condicionamento físico riquíssimo. Hoje a gente vê academias de crossfit, muay thai e outras cheias, só que a capoeira ninguém entende que ela pode ser também um condicionamento físico riquíssimo, de fortalecimento, de agilidade, de destreza, porque também falta, meu querido amigo, consciência dos mestres de capoeira em buscar um pouquinho mais de conhecimento fisiológico, anatômico, corporal, a didática. As pessoas tinham que entender que as pessoas que vão procurar capoeira
nem sempre querem ser capoeiristas, mas podem utilizar a capoeira em forma de saúde, terapia, relaxamento, fisioterapia, como a Célia, essa Celinha que se apresentou aí, ela me permite, ela me dá licença de falar sobre ela teve poliomielite, ela tem 60 e poucos anos e faz capoeira com a gente, com andador, e é maravilhoso o exemplo dela. Então, o primeiro momento é receio, mas quando a gente aborda com essa empatia, com essa humanização do processo, que a saúde precisa dessa humanização, aí o pessoal começa, caramba, na verdade, o foco principal, meu amigo, é o educador. Eu entendo a minha importância como exemplo. Pra você ter uma ideia, essas fitinhas que eu ando aqui foram dadas por alunos. Desde os 18 anos de idade eu ganho fitinhas. Quando eu ganhei a minha primeira fitinha, foi do mestre Parado, meu mestre. Ele deu uma fitinha naquele tornozelo que eu me lesionei lá no futebol, na história que eu contei, quando eu era jovem. Aí ele falou, põe essa fitinha no tornozelo que tenha o axé, uma energia. Aí eu coloquei. Aí quando eu fui dar aula, lá na periferia em Santos, lá perto do Cais, você deve conhecer aquelas redondezas ali no centro histórico, aí a molecada tirava um sarro, Vladimir, eu tinha 18 anos, eles tinham 14. Fitinha vermelha, fitinha rosa, tinha essas brincadeiras, né? Meio gerofóbicas na época. Aí eu falei, não, rapaziada, é o seguinte, quem me deu foi o mestre e tal, assim assado, e essa fita tem axé, o axé é uma energia positiva, independente da religião que você acredita. Cara, quando eu fui fazer a outra aula no dia seguinte, eu fui formar fila, todo mundo, separa aí, vamos começar. Eu comecei a olhar, cara. De 25 alunos, 20 colocaram a mesma fitinha, no mesmo pé, da mesma cor que eu. Eu estou até arrepiado, cara. Estou arrepiado de contar essa história, porque é um exemplo, a gente não sabe a nossa importância. Então, eu tenho uma frase que eu falo para a minha galera, também para os universitários. É muito mais que uma profissão, é uma missão. Então, a gente tem que contribuir para a sociedade. Então, o nosso exemplo é muito grande. Então, quando a gente chega com empatia, de uma maneira lúdica, respeitando, falando de igual, por exemplo, cadeirante e criança pequena, eu falo no mesmo patamar, eu abaixo. Os caras têm que entender que a gente é a mesma coisa. Sim. Então, para cada pessoa, eu tenho uma abordagem. E a gente, com isso, cara, graças a Deus, a gente vem atingindo muitas pessoas. Esse projeto hoje, atualmente, mais de 1.000 pessoas praticam capoeira conosco dessa maneira, educativa, inclusiva, com esses braços que eu tenho hoje em diversas instituições aqui na nossa região. É essa maravilha que Deus me ofereceu, essa oportunidade de ajudar o próximo. É sem dúvida, né? É uma missão e você está de parabéns. Tem aqui o Vander, que é meu irmão, por sinal, está dizendo o seguinte, está dizendo parabéns pelo programa. Legal, obrigado, Vander. Bom programa, muito legal. Abraço. De Santana, recomendo capoeira para todos. Comecei com 61 anos. A Celinha, 73 anos. Rubem Lócio, parabéns, professor Márcio, pelo afeto e sensibilidade. Cultura e educação é o caminho. Marisa Santana, parabéns, Vlad, sempre trazendo temas muito importantes e pertinentes. Marisa, precisamos conversar com você também, tá? Bom, a última pergunta, mas antes da última pergunta, eu quero fazer um desafio para você. Você não vai ficar sem voltar aqui, tá? Porque hoje foi o pontapé inicial para falar de capoeira. Tem muita coisa para falar, muita coisa. Talvez a gente marque até com você fazer um mini documentário. Vou conversar com a Ana Maria para ir para Santos fazer um mini documentário. Se você topar a parada, vai ser muito legal mostrar a prática, sabe? Cobrar das autoridades que coloquem a capoeira nas escolas. Quem sabe, vamos tentar conversar com o secretário de Educação do Estado de São Paulo, para, olha, secretário, por que não colocar a capoeira na escola? É educativo, é importante para as crianças, para todo mundo, não é só para a criança, para a professora, para a diretora, para todo mundo que participa da comunidade escolar, é importantíssimo isso. Bom, eu queria fazer uma última pergunta. Você tem visitado, né, leva as crianças, mães e crianças, aos centros de Umbanda. Qual é o objetivo disso? Na verdade, uma conotação diferente, né? Eu não levo ninguém. Na verdade, existe um programa dentro do centro de Umbanda para atender crianças e mães em vulnerabilidade social daquele bairro. Então, o Centro Nossa Senhora da Conceição, presidido pela Mãe Carolina,
é uma mãe que ela é fora da casinha também. Ela não pensa só na Umbanda em forma de terapia, de atendimento, de acolhimento, mas ela ajuda toda a população em vulnerabilidade social, ali das regiões do Mercado Municipal de Santos, que é a Vila Nova, o Centro e o Paquetá. Então, lá a gente tem diversas ações, como Dia das Crianças, né, no caso, Cosme e Damião. A gente tem todo um atendimento para a população de rua de alimentação, alimentar, questão do frio também a gente leva aos agasalhos, e aí a gente criou um projeto de capoeira para as mães e as crianças fazerem aulas juntas, para toda essa dificuldade que existe em se desenvolver no processo familiar, naquela região, muitas mães abandonadas, inclusive pelos seus cônjuges. A gente dá autoestima para essa mãe, a mãe está treinando capoeira, ganhando força, sabendo, aprendendo também uma defesa pessoal, ao mesmo tempo ela pratica junto com o filho, isso cria um elo de fortalecimento da família, de vínculo muito forte, e está sendo maravilhoso. O projeto chama O Que Te Impede, nas redes sociais está assim, O Que Te Impede, lá você vai ver esse trabalho, a gente trabalha com musicalidade com eles, com movimentos, é uma coisa maravilhosa, e no terreiro, parece que a energia ainda é fora do comum. A energia é muito forte lá e é muito positiva. Está dando muito certo. Legal, parabéns, hein? Bom, deixa eu te perguntar uma coisa aqui, ó. Você tem alguém que você queira indicar para o Fala Com Você? Nós estamos abrindo uma outra perspectiva de pedir para aqueles que estão proseando conosco para indicar alguém. Você gostaria de indicar alguém para participar do Fala Com Você? Tem alguém em mente, assim, de imediato? Meio com certeza. Né, Márcio? Hã? Com certeza. Na última quarta-feira eu estive em São Paulo para agraciar uma das minhas maiores referências, que ganhou o título de cidadão paulistano. Um cara que foi o fundador da Federação Paulista de Capoeira, mas é profissional de educação física, leva a capoeira para vários países, e é o cara que colocou a capoeira na maior universidade da América Latina. Então, o grande mestre Gladson, com mais de 80 anos, com a sua sapiência, totalmente sadio, ele é um papo para horas também, você vai adorar ele. O Di Santana conheceu e pode assinar embaixo essa indicação. Gladson de Oliveira Silva, autor de livros e mestre da capoeira da USP. Depois você me passa o contato dele, mas fica aí, mestre Gladson Oliveira Silva, vamos cadastrar. Depois você me passa o telefone dele, o contato, para a gente poder falar com ele. Pode deixar. Márcio, deixa eu te falar, o Walter Menezes, registrar também um abraço ao Walter Menezes, nem sempre acompanha devido ao trabalho, mas veja o trabalho do Márcio e o que faz com o meu neto Nicolas é muito lindo. De Santana, grande mestre Gladson. Bom, mestre Márcio, quero agradecer de coração a sua participação, a sua aula sobre capoeira, que é algo assim extraordinário. Realmente as pessoas precisam conhecer um pouco mais, né? Desmistificar um pouquinho, né? Às vezes tem uma coisa, capoeira, nada disso, a capoeira é importantíssimo, tem que desmistificar certas coisas, né? As pessoas, por ignorância, falam um monte de bobagem, então tem que desmistificar isso. Quero agradecer de coração pelo trabalho, primeiro pelo seu trabalho aí em Santos, que é uma grande referência hoje, e segundo lugar, pela aula que você nos ofereceu hoje, e ter aceitado o nosso convite. Fica aí à sua disposição para as suas considerações finais. Bom, Vladimir, primeiro, obrigado pela oportunidade, agradecer a Ana aí também pela organização, prazer imenso, vou ter uma alegria muito grande quando te conhecer pessoalmente, você é um baluarte aí da difusão da nossa cultura, agradecer ao amigo de Santana pela oportunidade, todos e todas que nos assistiram, essa turma incrível aí que é a nossa família Capoeira Escola, Capoeira para Todos, e qualquer dia você vai estar aqui com a gente, você vai sentir essa energia maravilhosa. Queria aproveitar o canal para dizer que nos dias 22, 23 e 24 de novembro vai acontecer em São Paulo, na Universidade de São Paulo, na USP, o Congresso Brasileiro de Capoeira e Educação. E nós vamos agraciados com o convite de ministrar uma palestra e uma workshop, uma oficina dentro desse congresso tão importante para o mundo da capoeira e para a educação,
na maior universidade da América Latina. Então, as inscrições vão começar a abrir via CPUSP, mestre Vinícius Heine, que é o responsável, e você que gosta de educação, de cultura, e quer conhecer um pouco desse trabalho, é um evento maravilhoso que junta grandes baluartes da nossa cultura. Muito obrigado, Vladimir, que honra cultivar agora da sua amizade. A recíproca é mais do que verdadeiro. Um grande abraço à nossa queridíssima Santos, né? E parabéns mais uma vez pelo seu maravilhoso trabalho aí. Sensacional, muito bem. A gente fica gratificado em trazer gente tão importante para somar conosco aqui para a cultura tradicional. De Santana, grande mestre Gladson, Walter Menezes, de Santana, saudades, meu amigo, de Santana, recíproca verdadeira, Walter. Bem, gente, nós estamos chegando, né, ao final de mais um Fala com Você. Foi hoje um outro trabalho gostoso, de coração, alma aberta, né? Falamos com o mestre Márcio Rodrigues dos Santos, mestre de capoeira, que realmente nos trouxe tanta coisa importante hoje sobre a capoeira, a importância da capoeira, os seus benefícios, o trabalho que é feito em Santos, que é uma grande referência hoje, não é? Isso é fundamental para que a gente possa realmente crescer. Eu quero lembrá-los mais uma vez e pedir a todos vocês que estão nos assistindo, que estão sempre conosco, para se inscreverem no canal do Jornal dos Romeiros no YouTube, compartilhar com seus grupos, amigos, familiares, dê também o seu joinha. É muito importante que a gente tenha cada dia mais gente se inscrevendo para que a cultura tradicional tenha mais espaço. A Nancy Guimon, que é minha irmã, diz parabéns pelo programa, obrigado a todos que participaram hoje pelo apoio, né? Eu quero agradecer de coração mais uma vez a produção da jornalista Ana Maria Fonseca Aguimon, pelo trabalho desenvolvido, cada dia melhor. Gente, mais uma vez, obrigado a todos vocês, e eu quero pedir gratidão mais uma vez ao Divino Espírito Santo. Voltamos na próxima quinta-feira, um outro programaço, vai estar aqui o Felipe Scapino, cineasta, que faz um baita de um trabalho, ele vai mostrar para vocês também o trabalho que ele faz. Grande abraço, bom final de semana, e até a quinta-feira que vem com um novo Falar com Você. Um abraço.